Olá, bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu quero contar uma experiência bastante interessante. Numa certa manhã, eu estava no meu trabalho e um irmão chamado Ulisses, um irmão a quem eu tenho um carinho muito grande, ele ligou e ele estava no consultório de uma médica psicoterapeuta, que ele conversava muito com essa médica e dava muito testemunho para ela. Essa médica é uma médica muito católica. E em certa ocasião eles estavam conversando sobre a questão de adorar imagens. E aí essa médica disse para ele que ela não adorava imagens, ela venerava imagens e que venerar era diferente de adorar. E aí o Ulisses ligou para mim, né? Falou: ô Pedrão, eu estou aqui no consultório da doutora fulana de tal e ela comentou que ela não adora imagens, ela venera e é diferente. E aí eu assim, estava ali tranquilo. Falei: Ulisses, mas essa doutora aí tem que ler mais, puxa vida. Porque adorar e venerar são sinônimos. Se ela pegar um bom dicionário e ler, então ela tem que ler mais. E aí ele falou para mim, né? Ah, sim, Pedro, nós estamos aqui com o áudio aberto, então ela está ouvindo o que você está falando. Aí já viu, né? Já tinha falado, né? Mas eu acho que, pelo menos, ela ouviu o que precisava ouvir, né? Dizem que o remédio amargo é o que cura, né? Bem, então vamos analisar aqui alguns pontos interessantes dessa breve conversa. Essa mulher era uma doutora, obviamente uma pessoa muito culta, muito estudada. E se ela tinha esse conceito de que venerar uma imagem é diferente de adorar, então você imagine as pessoas mais humildes, as pessoas mais simples, né? Agora, o que será que a Bíblia fala sobre a questão da pessoa adorar uma imagem, venerar uma imagem? Será que a Bíblia condena? Será que isso não tem importância nenhuma? Eu não estou aqui criticando nenhum católico, muito pelo contrário. Você tem pessoas que eu amo e que eu tenho uma admiração muito grande, são pelos católicos. Por quê? Bem, os meus irmãos são católicos e posso dizer que meus irmãos são melhores do que eu. Quando você está passando por dificuldades, e se você tiver ali pessoas católicas do seu lado, podem ter certeza que eles vão te ajudar. Os católicos são muito prestativos, muito amorosos, são pessoas que ajudam todo mundo. Então, nada contra os católicos. Estamos apenas aqui analisando o que a Bíblia fala sobre essa questão de adorar imagens. Então, espero que, se algum católico ouvir esse áudio, não fique magoado comigo, porque eu tenho uma admiração, um carinho muito grande pelos católicos. Aliás, pode-se dizer que mais de 90% da minha família são católicos. Então, nada contra os católicos, tá? Bem, se você pegar a Bíblia Católica Ave Maria e for no livro de Sabedoria, esse é um livro apócrifo, é um livro histórico, mas ele não está no cânon bíblico como livro inspirado, mas é um livro que está na Bíblia Católica. Aqui o livro de Sabedoria, no capítulo 13, se você pegar, eu vou aqui citar assim brevemente, né? O versículo 11 fala de um lenhador que corta uma árvore e ali ele faz um móvel, né? Com a sobra do seu trabalho ele cozinha comida e ainda com o que restava, aquela madeira que não tinha valor nenhum, ele fez a imagem e a semelhança de um homem, percebeu? E logo em seguida diz que ele preparou um altar ou um nicho digno dessa imagem, a imagem de um homem, né? E fixou na parede segurando com um prego. Diz que ele fez isso no 14, diz que ele fez isso para que essa imagem não caísse. Perceberam? Aí no versículo 17, fala que ele implora para os seus bens, seu casamento, seus filhos, note, e não se envergonha de falar com o que é inanimado, e pede saúde ao que é desprezível. Estou lendo aqui na tradução Ave Maria, na tradução católica.
O versículo 18 fala assim, ó, reclama a vida ao que é morto e procura socorro no que é débil. E para uma viagem, invoca o que não pode andar. O 19 fala, e para um lucro, um trabalho, o bom êxito de uma obra de suas mãos, pede força ao que nem é capaz de mover as mãos. Bem, então estou lendo aqui na tradução Ave Maria. No capítulo 14, diz assim no versículo 7, olha, porque é bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça, mas maldito é o ídolo, ele e o que o fez. Este porque o formou, e aquele porque sendo corruptível leva o nome de Deus. Olha o que diz o 10 aqui. E a obra sofrerá o mesmo castigo que o autor. Aí você vai para o versículo 19, diz assim, depois tem os versículos 12, 13, né? Falando da vaidade que o homem introduziu no mundo. O 15 fala, né? Um pai aflito por um luto prematuro e tendo mandado fazer a imagem do seu filho, tão cedo arrebatado, honrou em seguida como a um Deus, aquele que não passava de um morto. O 16 fala, esse costume ímpio, tendo se firmado com o tempo, foi depois observado como lei. Aí os versículos 19 diz assim, olha, que talvez querendo agradar ao soberano, deu-lhe por sua arte a semelhança do belo. O 20, a multidão seduzida pelo encanto da obra, em breve tomou por Deus, aquele que tinha honrado, note, como homem. Aí o 14:29 continua, porque confiando em ídolos inanimados, esperam não ser punidos da sua má fé. Bem, eu estou lendo aqui alguns versículos na tradução Ave Maria, do livro de sabedoria, e depois aqueles que se interessarem poderão ler com mais vagar, né? Poderão ler com mais detalhes. Mas na verdade é isso que a Bíblia Ave Maria, no livro de sabedoria, fala sobre a questão das imagens. Mas e os livros inspirados? Livros que o apóstolo Paulo escreveu, que João escreveu, né? Se você pegar aqui a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 6, aqui na tradução a Bíblia Ave Maria, olha o que Paulo fala aqui com respeito a essa questão, né? Se você ler o versículo 9 do capítulo 6 de 1 Coríntios, diz assim, olha, acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis. Notem, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Então notem que aqui Paulo coloca a questão da idolatria no mesmo patamar do adultério, é isso? Do roubo, dos assaltantes. E ele fala que aqueles que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus, não vão possuir o reino de Deus. Então a coisa é séria, não é uma coisa de somenos importância, né? Quando a Bíblia fala isso, é porque realmente a coisa deve ser levada a sério. Aqui no capítulo 22 do último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, se você pegar aí, olha, os versículos 14, o 14 diz assim, olha, felizes aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e poderem entrar na cidade pelas portas. Estamos falando aqui dos que irão herdar a salvação. Olha o 15. Fora, ou de fora, né, ficarão os cães, os envenenadores, os impúdicos, note, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira.
Então aqui Paulo coloca, ou melhor, o apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse no ano de 96, ele coloca que ficarão de fora da salvação, entre outros, aqueles que são assassinos, né, os homicidas, e coloca aqui os idólatras. Perceberam? Então a coisa é séria, não é uma coisa assim sem importância. E é interessante que ele arremata o versículo falando, né? E todos aqueles que amam e praticam a mentira. Então, gostar de uma mentira é tão errado como praticar a mentira. Perceberam? Então, quando eu cito essas palavras aqui, esses versículos, né? É um áudio feito assim, sem nenhum preparo de estúdio, nada, mas é assim, sai do coração realmente. Falo isso porque eu amo os católicos, amo as pessoas que praticam essas coisas. O que nós não podemos comungar é com a prática, né? Se voltarmos lá para o capítulo 6 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, né, falando da questão da idolatria e tudo mais, no versículo 11, ele diz assim, olha, ao menos alguns de vós têm sido isto, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Então notem que Paulo está falando, né, que embora a pessoa possa ter praticado isso, ela pode mudar. E a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Quando fala ignorância é quando a pessoa fez algo sem saber, achando que aquilo era certo. Mas sempre é tempo para mudar, né? Então é nesse sentido que eu estou fazendo esse áudio, né? E aquela doutora lá que o nosso amado irmão Ulisses tinha muita amizade com ela, infelizmente, uns dias depois, algum tempinho depois, ela infelizmente faleceu, né? Mas com certeza, né? Aquelas palavras que eu falei sem saber que o Ulisses estava com o áudio aberto e que ela estava ouvindo ali, estava no viva voz, né? Ela parece-me que ela não ficou magoada comigo, não, pelo que o Ulisses comentou, né? E quem sabe aquilo tem ajudado ela a refletir mais também, né? Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.